O plenário da Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a aplicar recursos do orçamento da União destinados a projetos considerados prioritários pelas bancadas estaduais. Pelo texto, esses recursos não podem ser maiores do que 1% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. A receita corrente líquida é a soma do que é arrecadado pelo governo federal mais transferências recebidas, deduzidas as transferências obrigatórias feitas pela União para estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, já é impositivo o total das emendas individuais dos parlamentares, sendo que metade do valor deve ser aplicado em saúde. Foi uma votação rápida que recebeu o apoio da maioria dos deputados. Para ser aprovada, eram necessários 308 votos, mas recebeu no primeiro turno 448 votos a favor e apenas 3 contrários. Temos hoje no Brasil mais de 200 bilhões de obras paradas, inacabadas, sem planejamento. Com esse orçamento impositivo, vai fazer com que essa casa possa fiscalizar que todo o orçamento ele possa ser verdadeiramente aplicado no dinheiro do povo. Realmente é uma pauta que, quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se, sim, de uma relação harmônica entre os poderes. É imprescindível que o governo perceba que o seu líder tem a responsabilidade de conduzir, de inspirar, de mobilizar, de organizar a sua base, ora inexistente. Quando ele nega e criminaliza a articulação política, ele esquece que é papel de todos nós chegar no Ministério da Infraestrutura e brigar por recursos para renovar e melhorar as BRs dos nossos estados. Ir no Ministério do Desenvolvimento Regional e cobrar que seja concluída a transposição do São Francisco. É difícil, dá trabalho fazer articulação política. Não porque é ilegal, não porque tem nada de errado, mas porque demanda diálogo, demanda ouvir, demanda conhecer a cada um dos deputados e as suas realidades, a quem eles representam. Nós que defendemos um legislativo independente, nós que defendemos a harmonia entre os poderes, nada mais coerente do que defender que o Poder Executivo não tenha mais na mão uma moeda de troca para comprar ou vender parlamentares. Agora o próprio Congresso Nacional poderá determinar nas suas respectivas bancadas como o orçamento vai ser distribuído, como acontece em diversos países desenvolvidos pelo mundo. Essa não é uma derrota ao governo, esse não é um ataque ao governo. A proposta segue agora para a análise do Senado. Os deputados também concluíram a votação da proposta que libera estrangeiros para serem donos de 100% de companhias aéreas brasileiras. O texto principal do projeto, que traz várias mudanças para o setor de turismo, foi votado na semana passada. Mas os deputados ainda precisavam analisar alguns pedidos de mudanças no texto feitos pelos partidos. O mais polêmico deles restabelecia um limite para a participação acionária de estrangeiros nessas companhias. Se abre o capital sem contrapartida, sem assegurar-se nem os empregos dos aeroviários ou dos aeroportuários. Não se assegura absolutamente nada. Por isso não dá para aceitar essa proposição. Não dá para aceitar em nome do Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo mais inacessível à participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas. A ANAC continuará regulando o setor, exigirá o cumprimento dos padrões e das normas e da legislação brasileira. Então eu não vejo por que essa política restritiva da participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas. A alteração no texto foi rejeitada, ou seja, pela proposta, empresas aéreas brasileiras poderão ser 100% controladas por estrangeiros.
Pela lei em vigor, esse limite é de 20% das ações com direito a voto. Uma mudança aprovada determina que estados e municípios tenham competência para legislar sobre transporte terrestre. O texto original previa apenas legislação federal. Não dá para a gente impedir o município e os estados de fazerem as suas leis, de legislarem, de terem sua autonomia e de construírem a sua legislação própria. Então, a gente pede que seja mantida a lei atual, sem o impedimento para que estados e municípios construam sua legislação própria. Outros pedidos para alterar a proposta foram rejeitados e a matéria segue agora para a análise do Senado.